Oi, pessoal, meu nome é Luiz Felipe, eu estou fazendo trabalho com o Gabriel Eduardo e o tema que a gente escolheu foi o de modelos de linguagem de grande escala na saúde, avanços, técnicas e riscos do uso indiscriminado. Então, o tema do nosso trabalho é o uso de modelos de linguagem de grande escala na saúde, né? Esses modelos, né, os LLMs, são sistemas de inteligência artificial que nos últimos anos saíram do ambiente de pesquisa e passaram a fazer parte do cotidiano de várias pessoas. Então, ferramentas como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google são exemplos mais conhecidos e ambos já lançaram funcionalidades específicas para a área da saúde. O GPT Health, por exemplo, ele foi lançado esse ano mesmo com o objetivo de ajudar usuários a entender exames, preparar para consultas e acompanhar tratamentos. A importância desse tema fica muito clara quando a gente olha para os números. Segundo a própria OpenAI, mais de 230 milhões de pessoas fazem perguntas sobre saúde e bem-estar no ChatGPT toda semana. No Brasil, um estudo da Fiocruz de 2025 mostrou que 85,6% dos brasileiros pesquisam informações de saúde na internet. E um relatório de 2025 também, da consultoria Talk Inc., revelou que 13% dos brasileiros já utilizam ferramentas de inteligência artificial como uma espécie de amigo ou conselheiro para lidar com questões pessoais e emocionais. Então, esses dados eles estão mostrando que a IA na saúde não é mais uma tendência futura, já é uma realidade presente, e é por isso que a gente quer entender seus mecanismos, seus benefícios e seus riscos, né? Aí, passando para a reportagem que a gente escolheu, né, o ponto de partida do nosso trabalho foi uma reportagem publicada pelo jornal Estado de Minas, em março de 2026, intitulada IA avança na saúde, mas uso indiscriminado ainda traz riscos. Então, a matéria ela descreve um fenômeno que profissionais de saúde já estão nomeando, como a transição do Dr. Google para o Dr. IA, e a ideia é que durante anos pacientes chegavam às consultas com informações pesquisadas no Google, e agora eles estão já chegando com respostas geradas por inteligência artificial. Isso tem implicações diferentes e mais profundas, né? A diferença é que enquanto uma busca no Google, né, uma pesquisa no Google, né, retorna uma lista de links que o usuário precisa interpretar, os LLMs entregam respostas diretas, contínuas, personalizadas e com uma aparência muito forte de autoridade técnica. Isso tende a intensificar comportamentos como autodiagnósticos e a chegar à consulta com hipóteses já formadas e difíceis de contestar. A médica Luísa Portugal Marques, do Einstein Hospital Israelita, ela falou na reportagem, né, que a gente escolheu, que hoje em dia os pacientes não chegam mais com queixas inespecíficas. Eles chegam com ideias fixas sobre o que acham que têm e com pedidos objetivos de exames. Isso vai aumentar a ansiedade, dificultar o diálogo clínico e pressiona o sistema por exames muitas vezes desnecessários. Então, em resposta a esse cenário, o Conselho Federal de Medicina publicou, agora em fevereiro de 26, uma resolução específica sobre o uso de IA na prática médica. A norma estabelece que as decisões diagnósticas, né, terapêuticas e prognósticas devem permanecer sob responsabilidade do médico, que deve supervisionar o uso dessas ferramentas e informar o paciente quando elas forem utilizadas como apoio relevante. Isso é um marco regulatório importante, mas ainda é insuficiente para cobrir todos os contextos em que as ferramentas estão sendo usadas. A reportagem ela organiza o tema em dois grandes eixos, né, que vão estruturar o nosso trabalho. O primeiro é sobre os benefícios. Estudos recentes mostram ganhos consistentes quando LLMs são utilizados como suporte ao profissional de saúde, especialmente em tarefas de simplificação de textos médicos e apoio ao diagnóstico. E aí o segundo eixo, né, ele vai falar sobre os riscos do uso autônomo por leigos, né? Riscos que vão desde o autodiagnóstico equivocado até impactos sérios em saúde mental. Agora, antes de a gente passar para os benefícios e para os riscos dessas ferramentas, a gente vai falar um pouco das técnicas de IA, né? As técnicas que são utilizadas nesses modelos grandes de linguagem. Os LLMs eles são baseados em uma arquitetura de aprendizado profundo chamada Transformer, proposta em 2017 no artigo Attention is All You Need. O mecanismo central dessa arquitetura é o chamado Self-Attention, que permite ao modelo ponderar a relevância relativa de cada palavra em relação a todas as outras dentro de uma sequência,
Na prática, isso significa que o modelo consegue capturar relações de longo alcance no texto de forma muito mais eficiente do que as redes neurais que existiam antes. Esses modelos passam por um processo de pré-treinamento em corpos textuais massivos, com tipo bilhões de palavras. E aí, o objetivo desse treinamento é prever qual é a próxima palavra de uma sequência. É um processo, então, estatístico que ensina o modelo a representar regularidades da linguagem natural. E é aqui que está uma limitação, né, desses modelos, que é descrita na reportagem que a gente escolheu pela pesquisadora Thelma Soares, do Centro de Excelência em IA da UFG. Que esses modelos eles são treinados para escrever coisas que façam sentido do ponto de vista da linguagem, não necessariamente corretas do ponto de vista técnico. E aí, para lidar com essa limitação no contexto médico, existem duas técnicas principais de adaptação. A primeira é o fine-tuning, em que o modelo recebe um treinamento adicional com bases de dados curados especificamente para o domínio clínico, como pares de perguntas e respostas médicas ou diretrizes institucionais. E a segunda é o RLHF, né, que é uma sigla para aprendizado por reforço a partir de feedback humano. E aí, nessa abordagem, avaliadores humanos comparam e classificam diferentes respostas geradas pelo modelo, e essa avaliação é usada para ajustar o comportamento do modelo, tornando mais seguro e deixando ele mais alinhado, né, às expectativas de qualidade. Modelos especializados, né, como o MedPalm do Google, é um exemplo do resultado dessa técnica de adaptação. E aí, uma técnica, né, uma técnica mais recente ainda, que tem se mostrado especialmente promissora para reduzir um dos problemas mais sérios dos LLMs na saúde, que são as chamadas alucinações. As alucinações são situações em que o modelo gera afirmações que parecem plausíveis, né, corretas, mas são, na verdade, incorretas. E aí a técnica que combate isso chama RAG, que é uma sigla para geração RAG em inglês, né, e a sigla em inglês, e em português é geração aumentada por recuperação. Em sistemas RAG, antes de gerar a resposta, o modelo ele consulta uma base de conhecimento externa, como, por exemplo, artigos científicos ou diretrizes clínicas atualizadas, e utiliza os trechos recuperados como contexto para formular a resposta. Isso vai meio que ancora a resposta em fontes verificáveis e reduz muito o risco de informações incorretas. Olá a todos. Agora eu vou discutir as aplicações, as evidências clínicas e os impactos socioéticos dos LLMs na área da saúde. Com base na literatura científica recente, podemos identificar duas grandes frentes de aplicação dessas ferramentas. A primeira delas é a tradução e simplificação da informação médica. Um estudo publicado na Communications Medicine publicou que o uso do GPT-4 para simplificar resumos de alta hospitalar cardiológicos elevou significantemente a clareza dos textos. O mais importante é que é uma avaliação feita por 12 médicos especialistas, confirmando 85% da correção técnica nessas versões, provando assim que é possível democratizar o entendimento do paciente sem comprometer a integridade clínica. A segunda frente é o apoio à decisão clínica. Uma meta-análise publicada no NPJ Digital Medicine, que reuniu 50 estudos, comprovou que os profissionais de saúde apoiados por LLMs alcançam uma precisão diagnóstica superior à de profissionais trabalhando isoladamente. Contudo, a própria literatura alerta que esses modelos não estão prontos para atuar de forma independente. Eles devem ser encarados como instrumentos de aumento cognitivo, uma ferramenta. Essa visão, inclusive, está perfeitamente alinhada com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que mantém a decisão final e a responsabilidade civil sobre o escopo exclusivo do médico. Porém, apesar desses avanços, a popularização dos LLMs introduz riscos estruturais que justificam uma regulamentação rigorosa, dividindo assim esses impactos em quatro eixos principais. O primeiro eixo trata das limitações técnicas e do risco do autodiagnóstico. Um estudo na Nature revelou um contraste preocupante.
Isoladamente, os LLMs acertaram o diagnóstico em quase 95% dos casos. Porém, quando a ferramenta foi utilizada por humanos leigos, ou seja, aqueles que não têm noção e não têm conhecimento médico necessário para realizar a aplicação dessa ferramenta, essa precisão, que antes era de 95%, despencou para menos de 35%. Essa queda ocorre porque a troca de informações entre o usuário comum e o modelo é incompleta. Na prática, isso significa que a precisão estatística divulgada nos testes de laboratório não sustenta no cenário real de uso do paciente. O segundo eixo envolve o fenômeno de psychophancy, os viés e a confiança excessiva. Os LLMs têm uma tendência documentada de concordar com o usuário em vez de aplicar o raciocínio crítico. Se uma premissa clinicamente falsa é inserida na pergunta, o modelo frequentemente a aceita e constrói a resposta a partir dela, um efeito que se intensifica se a mentira mimetizar um jargão médico, como aponta Lance Digital Health. Além disso, dados da Mayo Clinic Proceedings identificaram viés estruturais de raça, gênero e idade nas decisões simuladas dos modelos. Sem mitigação, a IA pode replicar e amplificar as desigualdades históricas de acesso à saúde, um risco crítico para o contexto brasileiro. O terceiro eixo aborda a saúde mental e os riscos psicossociais. Em cenários de vulnerabilidade psíquica, os riscos são alarmantes. Análises clínicas na Dinamarca e estudos de casos na UCLA associaram o uso prolongado de chatbots ao agravamento de delírios, episódios de psicose de início recente e ideação suicida. O comportamento bajulador da IA acaba validando e reforçando as crenças delirantes dos pacientes. No Brasil, onde relatórios apontam que 13% da população já utiliza essas ferramentas como conselheiros emocionais, esse se torna um problema de saúde pública urgente. Por fim, o quarto eixo é o impacto na dinâmica da consulta. As respostas assertivas e a autoridade aparente da IA mudam o comportamento dos pacientes. Diversos hospitais ao redor do mundo relatam que os pacientes raramente chegam aos consultórios com as queixas abertas. Eles já chegam com ideias fixas e diagnósticos pré-estabelecidos pela IA. Esse padrão eleva a ansiedade, dificulta a negociação clínica e gera uma pressão desnecessária por exames complementares, sobrecarregando o sistema de saúde. Para concluir, a análise dos dados nos permite afirmar que os LLMs são ferramentas transformadoras, com benefícios claros em eficiência e o suporte ao diagnóstico. No entanto, suas limitações técnicas e os efeitos colaterais sociais ainda estão sendo mapeados pela ciência. A principal síntese desse trabalho é que a inteligência artificial deve ser rigorosamente tratada como um vetor de aumento cognitivo paramédico, e jamais como um substituto do raciocínio e do julgamento clínico humano.